Gêmeos, o que você está prestes a ouvir não é por acaso. Se esta mensagem chegou até você agora, neste exato momento, é porque algo que acontecia nas sombras já veio à luz em um nível espiritual. Existem verdades que não são reveladas com ruído, mas com sinais, e você tem os recebido, mesmo que ainda não tenha conseguido compreendê-los completamente. Por um tempo, você carregou um peso estranho, mudanças repentinas na sua energia. Pessoas que antes eram próximas a você começaram a agir de forma diferente. Olhares carregados de significado, silêncios constrangedores, atitudes sem explicação lógica. Você sentia isso, Gêmeos, mas sendo o signo mental que é, tentou racionalizar, justificar, dizer a si mesmo que era apenas imaginação. Mas não era. Existe uma mulher que você conhece, não uma estranha, não alguém distante, mas alguém que teve acesso à sua confiança, à sua história, às suas vulnerabilidades. Ela pagou para ver você cair, não necessariamente apenas com dinheiro, mas com intenção, com palavras, com favores, com alianças secretas. Ela acreditava que podia manipular forças que não compreende. Ela acreditava que podia tocar o seu destino sem consequências. O que essa pessoa não sabia é que você está protegido. Enquanto ela movia as peças em silêncio, Deus já estava vários passos à frente. Toda tentativa de destruição foi desviada. Cada palavra lançada contra você retornou à sua origem. Toda a energia enviada com má intenção se dissipou antes mesmo de chegar até você. Mesmo que você tenha sentido o impacto como fadiga, confusão ou bloqueios temporários, Gêmeos, isso não tem a ver com medo. Tem a ver com revelação. Porque quando o céu protege, nem sempre o faz evitando a batalha. Às vezes, o faz permitindo que você veja quem está verdadeiramente ao seu lado. E essa mulher foi desmascarada, não pelo que disse, mas pelo que começou a perder desde o momento em que tentou te prejudicar. Se alguma dessas informações já lhe parece familiar, marque esta publicação agora mesmo. Um simples curtir ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também estão despertando. E se sentir o impulso, escreva nos comentários uma única palavra: protegida. Não explique nada. O universo entende, porque o que vem a seguir é ainda mais impactante. Vamos revelar como tudo começou, o que realmente a motivou e por que o ataque que ela sofreu se tornou o gatilho para uma mudança radical em seu destino. Mas primeiro, Gêmeos, respire. O que pareceu uma traição silenciosa foi, na verdade, o início da sua libertação espiritual. Para entender como aquela mulher tentou destruí-lo, Gêmeos, você precisa primeiro voltar mentalmente a um ponto específico do seu passado recente. Não foi um grande conflito, nem uma discussão óbvia, nem uma traição direta. Foi algo muito mais silencioso, tão sutil que passou despercebido até mesmo pela sua intuição. Por um tempo, tudo começou quando sua energia começou a mudar. Sem perceber, você entrou em um ciclo de crescimento. Suas ideias se tornaram mais claras, suas palavras mais fortes, sua presença mais notável. Pessoas que antes te viam como alguém neutro passaram a te enxergar como alguém que não conseguiam mais controlar. E para certas pessoas, isso é insuportável, porque há quem só se sinta seguro quando a outra pessoa permanece pequena, confusa ou dependente. Essa mulher observou seu processo em silêncio. Ela não a confrontou, não a advertiu, não demonstrou rejeição direta. Pelo contrário, aproximou-se, ouviu-a, fez perguntas, fingiu empatia e, por vezes, até a fez sentir-se compreendida. Mas enquanto você falava com sinceridade, ela arquivava informações. Cada insegurança que você confessou, cada medo que compartilhou, cada plano que ainda não havia concretizado, tudo era guardado como munição emocional e espiritual. Eis o ponto crucial, Gêmeos. Ela não queria o que você tinha. Ela queria que você não o tivesse, porque o seu progresso reativou uma ferida profunda nela. Comparação, frustração, um sentimento de inferioridade. E quando uma pessoa não sabe como curar isso, busca destruir a fonte do seu desconforto, não com as próprias mãos, mas utilizando intermediários, energias externas, palavras semeadas nos lugares certos. Foi então que ela decidiu pagar. Pagar com favores, pagar com influência, pagar com intenções obscuras disfarçadas de preocupação. Talvez tenha recorrido a alguém espiritual, talvez alguém que prometeu soluções rápidas,
Talvez simplesmente tenha começado a falar mal de você em espaços onde seu nome não estivesse presente para se defender. A forma exata não importa, porque o padrão é o mesmo. Tentar mover forças que não se compreendem. E a parte mais perigosa de tudo é que ela acreditava que estava vencendo. Enquanto você sentia bloqueios, atrasos, um cansaço inexplicável, ela interpretou isso como sucesso. Ela achou que seu plano estava funcionando. Ela achou que você estava fracassando. Ela achou que logo veria você duvidando de si mesmo, recuando, perdendo o brilho. Mas foi aí que aconteceu algo que ela jamais previu. Cada vez que ela tentava fechar um caminho para você, outro se abria. Cada vez que ela semeava confusão, você ganhava clareza. Cada vez que ela falava contra você, seu nome era protegido em outro lugar. Porque existem ataques que não vêm para destruí-lo, mas para ativar sua proteção divina. Deus não interveio removendo a provação. Ele interveio transformando-a. Por isso, Gêmeos, você começou a notar coisas estranhas. Pessoas se distanciando sem explicação. Situações que desmoronavam sozinhas. Planos que não avançavam, mas que depois eram redirecionados para algo melhor. Nada disso era perda. Era purificação. E enquanto ela perdia o controle do próprio equilíbrio, você estava sendo preparado para algo maior. Na próxima parte, vamos abordar algo ainda mais delicado. Os sinais físicos, emocionais e espirituais que confirmaram o ataque e como seu corpo e sua intuição o perceberam antes mesmo da sua mente. Porque quando Deus protege, a alma sente primeiro. Gêmeos, antes que a verdade seja revelada pelas palavras, o corpo sempre fala primeiro. E você sabe disso. Mesmo que por muito tempo tenha tentado ignorar, não por ingenuidade, mas porque sua mente buscava explicações lógicas para algo que não pertencia ao plano lógico. Tudo começou com sensações difíceis de descrever. Um cansaço que não passava com o descanso. Pensamentos repetitivos que pareciam não ser seus. Uma pressão no peito ou na cabeça sem causa aparente. Momentos de confusão justamente quando você estava prestes a seguir em frente. Não era ansiedade comum. Não era estresse normal. Era interferência. Sua energia começou a reagir porque estava sendo afetada externamente. E aqui está algo muito importante, Gêmeos. Nem todos os ataques se manifestam como dor. Alguns se manifestam como dúvida. Como uma repentina falta de motivação. Como um desejo de abandonar coisas pelas quais você era apaixonado. Era isso que eles mais tentavam provocar em você. Fazer com que você se desconectasse do seu propósito sem nem mesmo perceber. Havia também sinais emocionais. As pessoas olhando para você de forma diferente. Conversas que pareciam forçadas. Silêncios constrangedores depois de você compartilhar algo bom que estava acontecendo com você. Aquela estranha sensação de não conseguir confiar plenamente, mesmo sem provas concretas. Sua intuição estava funcionando, mas sua mente, tão rápida, tão analítica, tentava acalmá-la, dizendo: não exagere, você está imaginando coisas. Nem todo mundo tem más intenções. E embora isso diga muito sobre o seu coração, também fez com que você baixasse a guarda. O sinal mais claro veio quando você começou a perder energia depois de interagir com aquela mulher. Nem sempre era imediato. Às vezes, acontecia horas depois, ou no dia seguinte. Mas cada encontro deixava uma espécie de vazio, como se algo tivesse sido drenado. Isso não é coincidência, Gêmeos. É uma troca de energia desequilibrada. E enquanto você se perguntava o que estava acontecendo, ela ficava mais forte, ou pelo menos era o que ela acreditava. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Quando um ataque não é autorizado por Deus, o corpo do protegido não desmorona, ele se adapta. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Em vez de te destruir, seu sistema espiritual começou a bloquear o acesso. Você começou a falar menos, a compartilhar menos, a proteger seu silêncio, a sentir uma rejeição natural em relação a certos ambientes. Não por medo, mas por clareza. Foi nesse momento que a balança pendeu a seu favor. Ela acreditou que você estava fraquejando. Na realidade, você estava se protegendo. Seus sonhos também mudaram. Alguns se tornaram mais intensos, outros mais simbólicos. Você sonhava com portas se fechando, com pessoas se afastando, com lugares escuros dos quais você saía ileso.
Seu subconsciente estava processando o que sua mente ainda não conseguia aceitar. Havia uma traição energética em curso, mas ela não tinha poder sobre o seu destino. E enquanto tudo isso acontecia, Deus começou a fazer algo silencioso, mas definitivo. Ele começou a romper o vínculo. Não com violência, não com confrontos, mas deixando a verdade ruir por si só. É por isso que, Gêmeos, chegou um ponto em que aquela mulher começou a perder a estabilidade. Coisas que costumavam funcionar para ela pararam de funcionar. Seu controle enfraqueceu. Sua influência se tornou confusa. Porque quando alguém ataca uma pessoa protegida, acaba abrindo a porta para a própria ruína. Na próxima parte, falaremos sobre isso. Sobre como a tentativa de destruí-la se voltou contra ela. Sobre como as consequências começaram a se manifestar na vida dela. E sobre por que você não precisou fazer absolutamente nada para que isso acontecesse. Porque existem batalhas que não se vencem lutando, mas sim sendo intocável. Gêmeos, existe uma lei que não falha, mesmo que muitos tentem ignorá-la. Toda intenção retorna à sua origem, multiplicada pela consciência com que foi enviada. E quando essa intenção nasce do desejo de prejudicar, controlar ou destruir, o retorno não se anuncia, simplesmente acontece. Enquanto você estava sendo protegido sem saber, algo começou a se quebrar no mundo daquela mulher. Não imediatamente, não com um colapso visível a princípio, mas com pequenas rachaduras que continuaram a crescer. Rachaduras em seus relacionamentos. Rachaduras em sua estabilidade emocional. Rachaduras na imagem que ela projetava para os outros. Ela começou a experimentar o que você já havia sentido antes. Confusão sem causa aparente. Bloqueios inesperados. Planos que não avançavam. Pessoas se distanciando sem explicação. A diferença é que você tinha proteção. Ela não. Porque quando alguém age por inveja e escuridão, permanece exposto. E não importa quantas vezes tente se justificar, mentir para si mesmo ou culpar os outros, a energia não negocia. Ela se acumula. Há algo que você precisa entender, Gêmeos, e é crucial para a sua cura. Você não causou a queda dela. Você foi apenas o espelho que revelou o que já estava desordenado dentro dela. Cada palavra maldosa que ela disse sobre você começou a se voltar contra a própria credibilidade dela. As pessoas que costumavam ouvi-la começaram a duvidar. Cada tentativa de manipulação retornou para ela como desconfiança. Cada falsa ajuda que ela ofereceu se transformou em suspeita, sem que você interviesse. A teia que ela teceu começou a aprisioná-la. E é isso que mais dói para aqueles que tentam prejudicar pelas sombras. Não poder apontar o dedo para ninguém além de si mesmos. Entretanto, seu caminho começou a se clarear. Não foi repentino, nem mágico, mas foi constante. O que parecia estagnado começou a se mover lentamente. O que parecia perdido começou a se transformar. Novas pessoas chegaram. Ideias que você havia deixado para trás retornaram com mais força. E, o mais importante, você reencontrou seu equilíbrio. Ela percebeu a mudança. Ela sentiu. E foi aí que o verdadeiro medo surgiu. Porque nada desespera mais alguém que queria te ver cair do que te ver em paz. Nada irrita mais alguém que apostou na sua destruição do que te ver estável, protegido e seguindo em frente. Naquele momento, geminiana, ela não podia mais fazer nada. O acesso estava fechado. A proteção estava ativada. O ciclo havia terminado. E aqui entra uma verdade incômoda, mas libertadora. Deus nem sempre expõe com escândalo. Às vezes, Ele expõe tirando o poder, tirando a influência, tirando o controle. Tirando as máscaras. É por isso que aquela mulher começou a se sentir invisível, irrelevante, deslocada. Não porque você a empurrou, mas porque ela não podia mais te tocar. E quando alguém perde o acesso àquilo que tentava controlar, fica sozinho com o próprio vazio. Mas preste atenção, Gêmeos. Isso não termina aqui. Porque depois do ataque vem o teste final. O aprendizado. A pergunta que o universo lhe faz agora não é o que lhe fizeram, mas o que você fará com o que aprendeu? E essa resposta define o próximo nível da sua vida. Na próxima parte, falaremos sobre algo fundamental. Por que você não deve confrontar, por que não deve buscar vingança e como encerrar esse ciclo sem arrastar a energia da outra pessoa consigo. Porque a verdadeira vitória não é a queda do outro, mas sim a sua própria trajetória, leve e livre.
Gêmeos, enquanto tudo isso acontecia, algo te salvou sem que você tivesse planejado. Você não reagiu da maneira que ela esperava. E isso, embora possa parecer pouco, foi decisivo. Porque quem ataca da sombra se alimenta de reações, de confrontos, do caos emocional. E você, mesmo na confusão, escolheu o silêncio. Não um silêncio nascido do medo. Um silêncio nascido da intuição. Houve momentos em que você sentiu o impulso de falar, de explicar seu ponto de vista, de se defender, de alertar os outros. Mas algo dentro de você a impediu. Não era fraqueza. Era sabedoria interior. Sua alma sabia que entrar nesse jogo era exatamente o que ela precisava para se manter conectada à sua energia. O silêncio fechou a porta enquanto ela aguardava uma reação. Você recuou. Observou. Se distanciou. Parou de se justificar. Parou de esclarecer mal-entendidos que não mereciam explicação. E isso fez com que o plano dela perdesse fôlego. Porque um ataque sem resposta se desintegra sozinho. Eis uma verdade profunda que poucos compreendem, Gêmeos. Nem tudo se resolve com palavras. Algumas coisas se resolvem com o afastamento. Cada vez que você não explicou, cada vez que não respondeu, cada vez que não entrou na provocação, você estava fortalecendo uma barreira invisível. E essa barreira não era apenas psicológica, era espiritual. Você estava dizendo, sem palavras, que ela não tinha permissão. Isso desestabilizou completamente aquela mulher. Porque quem age por manipulação não sabe o que fazer quando perde o controle da narrativa. Não sabe como reagir quando a outra pessoa não se defende, não ataca, não acusa. O silêncio os obriga a confrontar suas próprias intenções. E isso é algo que muitos não suportam. Por isso ela começou a cometer erros. Falou demais. Contradisse-se. Demonstrou frustração onde antes fingia calma. Tentou forçar situações que já não fluíam. Enquanto isso, você estava sendo guiado para uma compreensão mais profunda. Nem todo inimigo precisa ser identificado publicamente para ser neutralizado. Às vezes, basta simplesmente deixar o campo de batalha. Gêmeos, esse silêncio não era passividade. Era alinhamento. Era confiar, mesmo sem entender tudo, que algo maior estava operando a seu favor. E estava. Porque a cada dia que passava, sem que você reagisse, a proteção se fortalecia e o vínculo se enfraquecia. Eis a parte que muitos não percebem. Quando você não responde, não só se protege, como também obriga outra pessoa a arcar com as consequências de seus atos. E esse fardo é pesado. Agora, esse processo não apenas te defendeu, como também te transformou. Você começou a enxergar com mais clareza quem merece ter acesso à sua vida e quem não merece. Você começou a valorizar a sua energia. Você começou a entender que nem todos os laços precisam ser mantidos apenas por causa de uma história compartilhada. Essa lição é o verdadeiro presente oculto em tudo isso. Mas ainda há algo mais profundo que você precisa entender, Gêmeos. Algo que vem depois do silêncio. Elevation. Porque quando você supera um ataque como esse, você não retorna ao mesmo nível. Você ascende. Na próxima parte, falaremos sobre isso. Como essa tentativa de destruição se tornou um ponto de ativação. Quais portas começaram a se abrir para você? E por que sua vida não pode mais voltar a ser como era antes? Porque o que se quebra às vezes liberta. Gêmeos, existe um ponto invisível que você atravessa depois de sobreviver a algo assim. Não é imediato. Não é estrondoso. Não vem acompanhado de aplausos. É uma mudança interna. Uma espécie de estalo silencioso onde você para de se perguntar: por que fizeram isso comigo? E começa a sentir: algo despertou em mim. Esse foi o verdadeiro ponto de virada da sua história. Porque o que tentaram fazer com você não apenas falhou, como te ativou. Depois do silêncio, depois do afastamento, depois de bloquear o acesso, você começou a perceber algo diferente dentro de si. Sua energia não se dispersava mais com tanta facilidade. Suas decisões começaram a parecer mais sólidas. Você parou de duvidar tanto da sua percepção. Você não precisava mais de aprovação constante ou validação externa para seguir em frente. Algo dentro de você se estabilizou, como se você tivesse recuperado uma parte de si que estava adormecida. Isso não foi por acaso. Quando uma pessoa protegida passa por uma traição energética e não se quebra,
sua frequência se eleva. E isso tem consequências. Você começa a atrair situações diferentes, pessoas diferentes, oportunidades que não estavam disponíveis antes. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Gêmeos, você começou a ver a vida com novos olhos. Onde antes você explicava demais, agora escolhe com mais cuidado. Onde antes confiava rápido demais, agora observa. Onde antes se adaptava, agora decide. Isso é ativação. E aqui está algo muito importante. Essa ativação não é agressiva. Ela não te torna frio. Ela não te torna desconfiado de tudo. Ela te torna consciente. Ela te ensina a distinguir entre aqueles que se aproximam com boas intenções e aqueles que apenas buscam acesso. Ela te ensina que nem todo mundo que sorri quer o seu bem, mas também que nem todo mundo que se afasta é um inimigo. Esse discernimento é uma dádiva divina. Enquanto você passava por esse processo, aquela mulher começou a ser definitivamente removida do seu círculo social. Não apenas sem poder para lhe fazer mal, mas sem relevância. E isso é ainda mais forte. Porque existem pessoas que não suportam deixar de ter importância na vida de alguém que tentaram controlar. A indiferença consciente é uma porta que não pode ser forçada. E você a fechou sem fazer barulho. A partir daquele momento, Gêmeos, o universo começou a responder de forma diferente aos seus movimentos. Aquilo que você pedia com esforço passou a chegar com menos resistência. O que antes parecia distante começou a se aproximar. Até mesmo os desafios mudaram de forma. Eles não vinham mais para te confundir, mas sim para te fortalecer. Esse é um sinal claro de que você passou no teste. Mas preste atenção. Cada ativação traz um estágio final. O mais sutil, o mais importante. Aquele que define se este ciclo está realmente encerrado ou se deixa resquícios emocionais. Esse estágio é o perdão consciente. Não em relação a ela, mas a si mesmo. Porque ainda existe uma pergunta pairando dentro de você. Como não percebi isso antes? E é isso, Gêmeos, que vamos curar na próxima parte. Vamos falar sobre a culpa silenciosa, o autojulgamento desnecessário e como liberar completamente este capítulo para que ele não se repita com outra face. Porque quando Deus protege, Ele também ensina. Gêmeos, depois que tudo é revelado, depois que o perigo passa e a proteção é confirmada, permanece uma emoção silenciosa que quase ninguém menciona. Não é raiva. Não é tristeza. É autorreprovação. Aquela voz interior que sussurra. Como não percebi antes? Por que confiei? Em que momento baixei a guarda? E essa voz, embora possa parecer inofensiva, pode se tornar o último fio que te mantém preso ao que já terminou. Eis a verdade que você precisa ouvir, Gêmeos. Você não foi ingênuo, Você foi autêntico, Você não confiou por fraqueza. Você confiou porque sua natureza é aberta, curiosa, humana. E esse não é um erro pelo qual você deva pagar. É uma qualidade que só precisa de orientação. Perdoar a si mesmo não significa justificar o que aconteceu. Significa interromper a punição por algo que você não fez com má intenção. Você não buscou prejudicar. Você não planejou manipular. Você não agiu nas sombras. E isso importa mais do que você imagina. Quando você se julga por não ter percebido a traição antes, está usando a clareza do presente para condenar o passado. E isso é injusto consigo mesmo. Naquele momento, você não tinha todas as informações. Você não enxergava com a consciência que tem agora. O aprendizado veio com a experiência, não antes dela. E esse aprendizado já cumpriu seu propósito. Enquanto você continuar repassando cenas, conversas e sinais em sua mente, estará mantendo aberta uma porta que já se fechou. O verdadeiro encerramento não acontece quando você entende tudo. Ele acontece quando você para de precisar entender. Gêmeos, existe algo profundamente libertador em aceitar que algumas pessoas entram na sua vida não para ficar, mas para lhe mostrar um limite. Nem todos os laços são feitos para crescer. Alguns existem apenas para lhe ensinar até onde você jamais se permitirá ir novamente. Quando você se perdoa, algo se acalma dentro de você. A energia se organiza. O passado perde o seu peso. A lembrança deixa de doer e se torna informação. Ela não te define mais. Não te assombra mais. Não te condiciona mais. E então algo muito sutil acontece. Você para de atrair histórias semelhantes.
Porque o universo não repete lições que já foram assimiladas. Ele só as repete quando não foram compreendidas. E você, Gêmeos, já compreendeu. Não por dor, mas por consciência. Agora você está pronto para o passo final. Para seguir em frente sem medo. Na próxima e última parte, vamos selar esta mensagem. Vamos falar sobre o que vem depois dessa proteção. Sobre como reconhecer relacionamentos puros. Sobre como manter sua energia protegida sem se fechar para o amor. E sobre por que este episódio não foi um aviso, mas uma preparação. Porque Deus não te protegeu apenas para te salvar. Ele te protegeu para te levar mais longe. Gêmeos, se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque esta mensagem era para você. Tudo o que você viveu, tudo o que você enfrentou em silêncio, tudo o que você não conseguiu explicar com palavras, teve um propósito maior do que você imaginava. E agora você está exatamente onde deveria estar. A proteção que você recebeu não serviu apenas para evitar uma queda. Serviu para prepará-lo para uma nova etapa. Uma etapa em que você não caminha mais às cegas. Onde sua intuição e sua mente trabalham juntas. Onde você não precisa desconfiar de todos, mas também não concede acesso a qualquer um. De agora em diante, Gêmeos, você perceberá algo muito claro. As pessoas certas não te esgotam, elas te expandem. Conversas claras não te confundem, elas te esclarecem. Vínculos saudáveis não criam ansiedade, elas te trazem paz. Esse é o sinal de que você está em harmonia. O que aconteceu não foi um aviso para você se isolar. Foi uma lição para você escolher melhor. Não para se endurecer, mas para se fortalecer. Não para viver com medo, mas com discernimento. Porque há uma grande diferença entre construir muros e aprender a usar portas. Deus não te protegeu para que vivesses na defensiva. Ele te protegeu para que pudesses caminhar com autoridade interior. E a partir desse lugar, Gêmeos, novas coisas começam a se manifestar. Projetos que avançam sem tanta resistência. Pessoas que chegam sem segundas intenções. Oportunidades que não exigem que te traias para aproveitá-las. Essa é a recompensa silenciosa de ter passado pelo teste sem perder a tua essência. Se alguma vez duvidares, lembra-te disto. Quem tenta destruir-te pelas sombras fala porque não te consegue alcançar pela luz. E tu já escolheste o caminho que trilhas. Agora, algo importante para você. Se esta mensagem lhe tocou, considere se inscrever no canal. Não é apenas um botão. É uma forma de continuar recebendo leituras que não falam aleatoriamente, mas sim de acordo com o momento exato que você está vivendo. Nada é forçado aqui. Aqui, o que precisa ser visto é revelado. Deixe um comentário se você sente que este ciclo já se encerrou escrevendo a palavra libertado. Às vezes, nomear o encerramento é o último ato de poder que a alma precisa. Obrigada por ficar até o fim, Gêmeos. Lembre-se disso. Quando Deus te protege, nada que venha das trevas pode tocar o seu destino. E o melhor ainda está por vir.